Então sejam bem-vindos, com muito amor, com muita alegria, que eu inicio um projeto, né, juntamente com alguns parceiros, para levar a essência, né, a essência do bem-estar, a essência de se conhecer para todos vocês, né? Então eu inicio esse podcast com uma pessoa muito especial para mim, que é a Kananda. A gente tem uma história muito bonita de crescimento, de evolução, né, Kananda? E também de admiração, né? E eu escolhi a Kananda, em primeiro lugar, pela simbologia dela no meu processo de transformação. E acredito que ela pode contribuir muito com esse momento, trazendo muitas respostas para vocês, tá? E o nome desse podcast, ele tem a ver com o meu livro, né, que eu estou escrevendo, que é o Despertar da Consciência. E eu espero que as nossas palavras possam tocar o coração de todos vocês para que nós levamos esperança, né, Kananda? A gente possa levar um amor próprio, a gente possa levar um sentido para a vida de vocês, tá bom? Então eu gostaria que você se apresentasse para todos. Ótimo! Aliás, muito obrigada pelo convite, o primeiro podcast, eu me sinto muito honrada de estar aqui e também de ter feito parte da sua trajetória pessoal, profissional. E a Renata é uma parceira e uma amiga mesmo próximo, e nós tivemos uma história muito bacana na área profissional, dentro da psicologia, e hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui com ela porque ela me ensinou muito, me ajudou muito no processo de evolução, e nós estamos aqui para contribuir com vocês também. Então, eu escolhi, né, juntamente com a Kananda, o tema vazio existencial. Por quê? Porque a partir do século XX, esse tema ele tem sido muito desafiador para todos nós. Em qual sentido, né? No sentido de nos sentir muito vulneráveis, né? Há uma tecnologia muito avançada, né? As respostas muito imediatas. Digamos que isso traz uma competição interna, onde a gente se vê muito pouco realizado com o que temos e o que somos. Então esse tema ele tem feito muito importante hoje, né, a partir dessa década do século XX, justamente pelos estressores que nós temos, pelas informações demasiadas, por essa gestão de uma era contemporânea que realmente nos desafia e traz assim uma falta de habilidade para lidar, de sentido para a vida mesmo, tá bom? Sim, está muito ligado também à crise de identidade, porque o vazio ele entra junto desse fator justamente porque durante a crise a gente perde o sentido, justamente onde estou, para onde eu estou indo, quem sou eu, não é isso? Então esse período ali que a gente chama de crise existencial, crise de identidade, ele caminha junto com o vazio, que é algo que tem se intensificado justamente pelo que a Renata falou. O excesso de estímulo, o excesso de informação, as buscas constantes, geralmente, e é o que tem acontecido muito, o ser humano ele não está satisfeito mais. Então sempre a gente quer algo, a gente precisa de algo, às vezes não necessariamente algo que seja necessidade real. E é muito importante também, eu acho que o que você falou tem muito a ver com a nossa necessidade, né? A nossa necessidade de estar bem consigo mesmo. Sim. Então esse vazio ele só vem quando tem uma desconexão, tá? Uma desconexão mental, né, psíquica, uma desconexão física também e também social. O autor Viktor Frankl, ele traz uma forma de descobrir o porquê do nosso vazio existencial. E a primeira margem que ele entrega, que ele acredita, é buscarmos o sentido pela vida, né? Sim. Mas é o sentido pela vida de forma vivida e não superficial, né? Porque eu penso que a partir do momento que você tem uma entrega, que você tem uma conexão com a realidade que você vive, com o que realmente você sente, você consegue ter um propósito de vida maior, né? Então o fato de você desconectar desse sentido da vida, perde o sentido do propósito, da realidade, né, de sonhos. E falando sobre propósito, ainda é muito interessante porque a gente descobre o propósito ao longo da nossa caminhada, não é isso? E como que a gente poderia falar, Renata, Kananda, como que a gente descobre o nosso propósito?
é justamente analisando o nosso histórico, claro, pelo autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vai trazer ali para nós os nossos pontos fortes, pontos de melhoria, mas dando uma atenção maior aos pontos fortes. O que nós temos ao longo da nossa caminhada que mais se repete em relação à habilidade, aquilo que se destaca em nós, e com isso nós vamos tendo conhecimento sobre nós mesmos. E ao longo da caminhada a gente vai descobrindo o que é o meu propósito, o que me faz brilhar os olhos, o que me faz bem. Até a gente estava comentando aqui antes do podcast, né, sobre o tempo. O tempo é o que a gente tem mais de precioso. Então, não vale a pena a gente perder tempo com aquilo que a gente não gosta, com aquilo que não faz sentido para nós, com aquilo que de fato não nos traz uma satisfação, tanto interior quanto exterior. Porque exterior também é importante, né? Com certeza. E esse fator de você dizer que é importante não perdermos tempo, ele traz dois fatores muito importantes, né? Que o Franklin também ele ressalta, que é os fatores da totalidade e do comodismo. A totalidade, ela entra naquele sentido de fazer por fazer, fazer sem sentido. E o comodismo entra no sentido de fazer para agradar o outro, né? Vou copiar aquilo, vou fazer para satisfazer o outro e não a mim mesmo. Então, assim, o impacto das nossas ações hoje é justamente sobre nós mesmos, né? Porque esse mundo hoje, né, essa globalização hoje exige da gente o que nós não podemos oferecer. Né? Então, nos vemos hoje muito manipulados sem perceber. Então, de repente... algo meio que inconsciente, né? Acontece de forma consciente. Então, sem perceber, nós ficamos ali manipulados, condicionados a uma realidade do outro e não a nossa. E por isso também, Carlanda, que hoje em dia se tem muito o fator do individualismo, né? O quanto as pessoas estão se tornando individuais, né? Justamente pelo fato de estar em um mundo conectado com algo muito virtual e superficial. Né? Então as relações profundas, o toque, o olho no olho, o tete a tete, ele tem perdido sentido. Né? A gente vê, eu já ouvi situações e casos de pessoas namorarem virtualmente e se estender um relacionamento virtual que, no meu olhar, isso é algo que não traz uma profundidade, uma conexão. Troca, né? Não, exatamente. Não. Até porque a gente tem necessidade disso, né? Do toque físico, de ser cuidado, de ser protegido. E é um benefício muito grande, que quando a gente para pensar no virtual, nos benefícios que traz, mas tudo tem limite, né? E quando a gente está falando em relações humanas, em desenvolvimento, em busca de sentido, que é o que a gente está trazendo em relação ao vazio, essa presença, esse estar presente faz total diferença. E quando não se está presente, ou quando não se tem essa relação, vai criando cada vez mais brechas para o vazio, né? Para o vazio existencial. Sim, e o mundo acelerado também, né? A falta de discernimento, de compaixão, de cuidado, né? Isso também gera ali uma falta de responsabilidade. Né? E essa falta de responsabilidade requer um olhar muito mais para comigo do que para com o outro. Se nós formos parar para pensar, se a gente entender o que é fugir desse vazio existencial, o que nós temos que pensar, na verdade. Para dar um passo para ir contra ele, é um pouco difícil. Porque a vida em si, ela já é um desafio tão grande, Cananda, tão grande, que nós vamos parar para pensar, é mais fácil a gente tender a ter certo tipo de vazio, porque nós sempre teremos, né? Por sempre almejar algo mais, buscar algo mais, e infelizmente estar insatisfeito com o que temos. Essa é a nossa essência humana. Então, o que cabe a nós é entender o que é a plenitude disso. O que pode trazer mais sentido dentro dessa compreensão limitada que eu tenho? Porque ela sempre vai existir, né? Então a gente traz aqui exemplos de artistas, né? Que tem um mundo, que tem, né, uma realidade, sim, uma realidade super próspera, mas assim, entram em depressão, entram em crises, em transtorno de ansiedade. Então hoje a gente traz aí uma realidade, né, mundana, né? Não só hoje, mas isso já existe há alguns séculos atrás, mas hoje de uma forma mais intensa e profunda, os vícios, na verdade,
a obsessão pelo trabalho também, uma compulsão por trabalhar, né? O famoso workaholic também. Então, tudo que é excesso, tudo que é demasiado requer uma falta de algo que a gente entende como se fosse um vazio existencial. Exatamente. Então, por exemplo, hoje se faz muito clichê, muito propaganda, né? A pessoa perder a consciência. E essa perca da consciência, não se identificar com o momento presente, porque tem alguma coisa aqui, tem um vazio. Tem algo faltando. Tem a falta. Sim. Né? Então a gente precisa entender que esse mundo é um mundo de fantasia, um mundo utópico, e que ele realmente vai passar. E a hora que a realidade volta, ela volta muito mais forte. Então a gente precisa encarar, né? E uma outra questão que eu trago também, Cananda, que buscar o vazio existencial está muito mais além do que as dores. Né? Buscar o vazio existencial, ele traz também perspectivas, né? Porque através dessa incompreensão, dessa busca de identidade, né? A busca da crise da meia-idade, né? Que tem às vezes um momento ali de um relacionamento que não deu certo, ele traz um vazio, mas o vazio também pode ser próspero. Sim. Pode iluminar a vida de vocês. Por quê? Porque pode trazer uma atitude, né, de sair daquilo. Vários artistas, né, expõem o seu vazio existencial através da habilidade da música. E descobre até uma nova habilidade, né? Uma nova a partir do vazio. Que é aquilo que a gente fala de sempre, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, aprender ou desenvolver algo novo. Que é o que o Victor traz muito no livro dele, né? Ele tem um livro Em Busca de Sentido, e durante todo o percurso que ele passou no campo de concentração, ele fez uma experiência de vida. Então, através dessa experiência, ele tirou ensinamentos, tirou uma história de fato de superação, e que superação, né? Que naquele período ele estava vivendo uma situação extrema, e mesmo naquela ocasião ele escolheu ter sentido, escolheu tirar sentido, escolheu fazer algo novo. Então ele criou um livro, criou uma teoria, tudo em cima disso. E a logoterapia, se a gente parar para pensar na questão histórica também, ela vem trazendo de onde começou o vazio existencial, ou de onde começou a discutir-se, né, sobre o vazio existencial. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente começou a descobrir de fato o potencial que o ser humano tem, o que ele pode criar, como por exemplo as máquinas, quando teve as guerras, que teve o início ali das guerras, também trouxe muito essa dúvida. O ser humano pode criar tanto, mas ele também pode destruir. E aí começou-se um período de fato de crise existencial, de olha onde nós podemos chegar, mas olha o que nós fazemos também com o que nós podemos fazer, né? No caso, com o nosso potencial. E aqui a gente traz o contexto familiar, o contexto social, todo o nosso ciclo de amizade, porque se a gente parar para pensar, antes era muito comum a família reunida na mesa, conversando sobre assuntos pessoais, de troca mesmo, e hoje isso, se a gente parar para pensar, se perdeu. De certa forma se perdeu, não tem tanto valor como tinha antes. E é no simples. De fato, quando a gente perde esse contato, perde, como que eu posso dizer melhor? Quando a gente, sintonia, né? Essa sintonia, exatamente, essa harmonia. E justamente com esse ponto de perder essas raízes, as relações mais profundas, que hoje é muito simples. Uma vez que a gente está na cultura do descartável, né? É muito simples a gente não estar tão conectado com as pessoas, não estar tão conectado com a família, com os nossos ideais. Até se a gente parar para pensar na questão de valores, como os valores têm se perdido. Eu acho que traz muita falta do sentir, né? Do toque, do aconchego, do olho no olho, né? Essa relação de confiança, né? Exatamente. Então essa nova era traz esse individualismo que, no meu olhar, assim, é muito dolorido, né? A internet, as mídias, elas são muito importantes para nós, não é desmerecendo o valor agregado que isso traz. A modernidade, ela tem um impacto de crescimento, de evolução, né, para o planeta. Só que cabe a nós saber utilizar, né, fazer isso agir a nosso favor. Sim. Né? Então, nós estamos sendo realmente assim manipulados, né, por fatores externos que nos enquadra dentro de um contexto individualista, né, de um contexto imediatista,
de um que hoje a gente não tem paciência de esperar muita coisa, né? Não. De um contexto estressante, Sim. ansioso e extremamente vulnerável à impaciência. Sim. Né? Então, esse cenário, ele é divisor de águas para que nós possamos ter um grande vazio existencial. E eu faço uma pergunta para vocês, né? O que você tem feito para desviar, né, desses aspectos que impactam diretamente na sua vida e na vida do outro, né? De quem você ama, seja família, no trabalho. Exato. Então, o que você tem feito para trazer essa consciência, né? Porque o Franklin fala que o vazio só é preenchido através da consciência e do sentido da vida. Qual que é o meu real sentido da vida? É estar conectado de forma superficial ou profunda? Né? Sim. E antes de se voltar para o externo, para algo que está muito mais vulnerável, digo assim, muito menos controlado por mim, é olhar para mim mesmo. Eu me autoconheço. Eu sei do que passa dentro do meu coração, eu sei realmente o que eu quero. Sim. O que eu projeto, o que eu idealizo, porque nós somos resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Então eu até faço um gancho aí, como que eu lido com esse vazio que nos assombra, Sim. que nos persegue diariamente? No meu olhar, vigiando os seus pensamentos, as suas intenções, se autoconhecendo, Sim. né? Trazendo aquele peso para o que realmente te faz sentir mais pleno, mais em também paz. dentro da instalação da realidade mesmo, né? Uhum. Se instalar, ter consciência do propósito, que é o que a gente trouxe aqui anteriormente para vocês, que a partir do momento que vem à tona, vem a consciência, o nosso bem-estar e aquilo que nós queremos para a nossa vida, cada vez mais vai ficando mais claro e acessível à nossa vida e até a gente sair desse vazio existencial. Não é? Isso mesmo, perfeito. Cananda, quais são as estratégias para enfrentar o vazio existencial? Sim, a gente poderia pensar, eu gosto muito desse processo criativo, de começar algo novo ou entender a necessidade de descobrir coisas novas. Porque muitas vezes a gente pode parar e pensar, tá, mas esse é o meu limite. Só que quando a gente começa a se movimentar em busca de novas experiências, a gente começa a descobrir novas habilidades de nós mesmos. Então, um novo hobby, uma nova cultura, muitas vezes, descobrir sobre novas culturas, descobrir sobre novos ambientes, né? sobre si mesmo. Então, durante esse processo de fazer coisas novas e criatividade, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas sobre nós. E, claro, além disso, uma outra ferramenta que auxilia muito é a psicoterapia. Sim, com né? certeza. Então, o auxílio e a direção de um profissional faz toda a diferença e pode nos ajudar aí bastante para encontrar um novo sentido, até porque o objetivo da terapia é nos auxiliar nessa jornada, exatamente. Então eu diria para vocês que a criatividade para descobrir coisas novas sobre a gente, sobre novos hobbies, enfim, e a psicoterapia. Perfeito. Cananda, então, que mensagem você deixa para todos, né, dentro desse tema que nesse ano de 2025, né, nós enfrentamos aí um grande desafio, que é o aumento do nível de suicídio. Sim. Né? Esse ano, infelizmente, nós teremos isso muito forte. Diante os impactos que nós estamos sofrendo desde a pandemia, a saúde mental ela tem sido muito mais valorizada, muito mais vista, né? Olhada com carinho. Que mensagem você deixa para todos? Claro. Eu diria que se conectar novamente consigo mesmo. Isso a gente faz, e eu sempre vou defender isso e falar sobre isso através do autoconhecimento. A partir do momento que nós nos conhecemos, fica muito mais claro como lidar com os desafios. E o vazio existencial é um desafio que acarreta todos nós, de certa forma, e quando a gente está conectado com nós mesmos, tem esse processo de o que eu gosto, o que traz para mim sentido de vida, onde eu me sinto bem, com quem eu me sinto bem, e a partir do momento então que a gente se conecta com nós mesmos, nós começamos a cada vez mais a entender sobre o sentido e sair do vazio existencial. Perfeito. Então essa é a minha mensagem para vocês. Se conecte consigo mesmo, se conecte com as coisas boas e aquilo que te traz paz. Perfeito.
O tema do podcast, ele é despertar da consciência. Justamente porque a mensagem é trazer um olhar consciente, responsável, né? Sim. E atuante. Então, a partir do momento que você toma consciência de algo, né? Eu digo isso muito em mentoria terapêutica, quando está cônscio de algo, há uma responsabilidade muito maior de agir. Sim. Então, nós trouxemos hoje para vocês aqui uma consciência, né, do que é o vazio hoje, que nos acomete de forma involuntária. Então, sem querer, nós somos submetidos a ele, diante de vários estressores que nós temos, estímulos que nós não temos controle sobre ele. Né? Então, a minha primeira convidada foi a Cananda, né, para trazer essa mensagem para que nós possamos realmente viver mais felizes, mais plenos, mais leves também, menos estressados, menos ansiosos, para que possamos identificar, né, realmente o nosso real propósito e sentido. Né? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento que se inicia, né, nesse ano de 2025, uma presença muito especial. Muito obrigada por você estar aqui, né, e espero que seja o primeiro de muitos outros aí que virão. Tá bom mesmo. Muito obrigada. De nada, eu te agradeço, tá?